Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast do programa Leia. Você que está nos escutando pela Rádio 102.9 também pode nos assistir no nosso canal no YouTube, A Hora TV. Também convido você para acompanhar as principais notícias do dia nas plataformas digitais do grupo A Hora. Hoje nós estamos aqui em Encantado, diretamente do Hub de Inovação, Encanta Hub. Explicando para você que está chegando agora, o podcast integra as ações do programa Leia, ampliando nossa missão de incentivar o hábito da leitura e fortalecer a educação no Vale do Taquari. Eu sou Isaac Rocha e vou te acompanhar neste bate-papo. Convidamos para você sempre acompanhar as nossas ações. O caderno Leia-me, voltado às crianças de 4 a 12 anos, nas terças e aos sábados, no jornal A Hora. Também convido você para acompanhar o caderno Leia-me Professor, criado para valorizar as ações e lideranças educacionais, sempre na segunda semana do mês, nas terças-feiras. Bruna Mendel, seja muito bem-vinda a mais um podcast nosso. Boa noite, Isaac. Que alegria estarmos aqui juntos para mais um podcast. Hoje com duas convidadas para lá de especial, né, Isaac? Representando então a Secretaria da Educação aqui de Encantado, a nossa secretária, Stephanie Casagrande, que é pedagoga, especialista em mídias digitais, psicopedagoga e gestora. Atualmente também é presidente da ASMEVAT, que é a Associação de Secretários do Vale do Taquari. E também responsável por este espaço que nós estamos, esse espaço lindo, que é o Hub de Inovação Encantado. Seja bem-vinda, secretária Stephanie. Obrigada, boa noite. É uma alegria estar aqui hoje para receber vocês no nosso Hub, né? O nosso Encanta Hub, para falar de um tema tão bacana quanto esse. E nós estamos com uma visita muito especial da nossa cidade vizinha, Caroline Eli. Ela é pedagoga, tem magistério também, minha parceira de magistério, é pós-graduada em supervisão escolar, concursada no município de Arroio do Meio e atualmente ocupa o cargo de chefe na equipe de supervisão da Secretaria da Educação aqui de Arroio do Meio. Seja muito bem-vinda, Carol. Boa noite, é uma alegria participar deste momento e sempre muito importante a gente estar conversando, né, sobre espaços de leitura, oportunidades de estar aprimorando a prática também, né? Então a gente agradece o convite e a oportunidade. Para nós é uma satisfação imensa, né, Isaac, ter com a gente aqui no programa duas primeiro professoras, né? Como é bom conversar com professores, falar de educação e hoje educação e inovação. Quando pensávamos na pauta do programa de hoje, não pude me esquecer deste livro lindo do Ziraldo, que é Flix, porque o que essas secretarias vêm fazendo é Flix, algo que não tem cor, algo que não tem nome, mas que faz a diferença por todos os lugares onde passa. E aí, começando com o Ziraldo, começando bem, né? Começamos Isso com aí. um autor maravilhoso que é Ziraldo. A gente quer falar um pouco com vocês sobre essas práticas que envolvem criatividade, envolvem tecnologia, mas leitura, né? E principalmente sobre ampliação de repertório e ampliação de repertório voltadas para os estudantes das redes dos quais vocês representam. Então, para começar, né, Isaac, aquecendo a nossa noite de hoje, né, essa noite agradável, eu queria fazer uma pergunta. Vamos fazer primeiro a nossa anfitriã que nos recebe, né? Como surgiu essa ideia desse espaço que envolve inovação dentro da rede pública municipal e do município? Então, né, isso é uma construção de muito tempo, né? Não é uma coisa que a gente decidiu e fez de um dia para o outro, né? Lá em 2021, ainda na primeira gestão do prefeito Jonas, né? Quando ele ainda era vice-prefeito, ele estava no departamento de inovação. E aí ele visitou vários centros de inovação no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, foi até Pato Branco e todos esses centros eles eram voltados para a inovação industrial, para o desenvolvimento econômico, né? E ele voltou para cá de todas essas visitas e ele entendeu que Encantado não estava maduro para isso, né?
não se tinha esse ecossistema ainda criado, não se tinha movimentos de inovação. E aí aconteceu, né, toda a fatalidade do prefeito Adroaldo falecer, ele assumir como prefeito e ter que abandonar esse departamento. E aí, em junho de 2021, quando eu entrei na secretaria, foi o primeiro desafio que ele me fez, né? Ele trouxe, então, que ele queria trazer a inovação para Encantado e para a região, mas que ele sabia que a gente precisava começar da base. E quando a gente fala em começar da base, a gente se reporta para a educação. Então, ali a gente começou a construção de um programa de educação, de um projeto de educação que a gente nomeou como a inovação começa na sala de aula, né? E a gente começou, então, trabalhar todos esses conceitos, não só de inovação no que diz respeito à tecnologia, que são equipamentos, que são plataformas, que são softwares, né? Que isso tudo precisava também, porque naquela época os professores ainda faziam a chamada no papel, e isso era muito básico, né? Então, a gente começou inovando por aí, instalando uma plataforma. O pai, quando precisava fazer matrícula, tinha que ir no balcão da secretaria, então isso também a gente informatizou, mas também toda essa parte de inovação que é ligada à criatividade, né? Que inovação não é só o equipamento tecnológico mais moderno, é o pensar diferente, é o fazer diferente. E aí se começou todo esse projeto que envolve, sim, a aquisição de equipamentos, envolve a formação de professores para novas metodologias, para um pensar diferente, né? Envolve o redesenhar o fazer pedagógico na educação infantil, porque é lá que a gente começa, né? Não é com os grandes a gente faz toda a questão da educação empreendedora, dos movimentos de disruptura do pensamento curricular, mas lá na educação infantil também a gente precisa trabalhar com essas joias, que a gente diz que são as joias, que é a fase que a gente mais desenvolve a criança, é até os 6 anos. Então, foi feita uma estruturação de trabalho com a abordagem Reggio Emília, que é um conceito de educação que vê o aluno como protagonista. Então, isso sim é colocar ele num papel inovador, né? Porque ele tem que pensar por ele tem que fazer por ele. E esse espaço aqui foi criado como um símbolo de todas essas ações, né? O hub sozinho ele não faz nada, né? Fazer o prédio, isso eu brinco com o prefeito muito, né? Quando a gente inaugurou, né, em novembro do ano passado, o problema só começou, né? Porque a parte mais difícil está sendo agora, que é trazer vida, dar movimento para isso tudo. Então, é uma construção, então, aí de 5 anos, né, de trabalho que vem sendo feito, muitas ações, né, não vou me estender muito aqui falando, porque foram muitas ações que Depois vai foram ter mais feitas. perguntas sobre, né? Mas é isso, assim, né? Então, são muitas ações para que a gente chegue nessa estrutura hoje aqui, que hoje ela vai funcionar como meio para que a gente consiga concretizar e ter resultado. Muito bom. Prof. Carolina, uma pergunta aqui. Quais são as ações do município de Arroio do Meio que vocês têm na educação? Quiseres também fazer um compilado de ações, de iniciativas também, acho que pode ficar bem à vontade para esse bate-papo. Certo. Nós então, fizemos todo um movimento, já no período então em que o atual prefeito, né, Sidnei, nos convidou para fazer parte também da equipe que pensou, o plano de ação dele, já antes da campanha, durante a campanha, né, naquele período, e o que se colheu junto às escolas e também aos professores foi que a nossa educação ela estava estagnada, né? Precisava de inovação, precisava de mudanças, e esse foi o desafio, então, que nos foi proposto quando a gente foi convidada também, né, junto com as colegas, a fazer parte dessa equipe, a ter um novo olhar sobre o que a gente já fazia no nosso município, a gente já vinha fazendo ações muito positivas, mas demandavam de uma mudança de paradigma. Talvez a partir daquilo que a gente já fazia,
algum olhar diferente, né? E aí, a partir daí, surgiu o nosso projeto, que é a Educação Inovadora, Talentos em Movimento. E essa proposta, ela não está só presa, como a Stephanie também colocou, né, na parte tecnológica, mas a inovação naqueles processos, às vezes, bem simples que a gente tem no nosso dia a dia, mas que a gente pode olhar e pensar de forma diferente, né. Então a gente começou, temos 1 ano, né, de trabalho, então estamos ainda, né, engatinhando nessa caminhada, mas já surgiram algumas propostas. Este ano nós temos, então, uma formação bem robusta de professores, né, uma capacitação. Já vínhamos no ano passado e seguimos trabalhando com a proposta, né, do DataWise e do olhar para esses dados que a gente coleta tanto na escola e que muitas vezes também são alvo até de críticas, né, o porquê a gente está fazendo isso. Então, aprender a olhar para isso e usar isso na nossa prática pedagógica, né. Estamos com um projeto bem legal também de reforma do nosso espaço, né, porque nosso espaço, a Secretaria de Educação, ela foi muito atingida pelas enchentes, né, principalmente em 2024, então que o prédio ficou praticamente submerso. Então a gente passou também por uma reestruturação e estamos em fase final também da nossa biblioteca, né, e a proposta é uma biblioteca inovadora, né, que ela vem com uma proposta de não só ser um espaço de se guardar os livros, que eu retiro livros para levar para casa, mas ser um espaço interativo, né, um espaço inovador, um espaço que conversa com a comunidade, né, para que a gente possa ter sempre mais esse acesso à leitura de diferentes formas. Nós sabemos, e não é novidade para ninguém, que com essas inovações, com essas iniciativas, inovadoras na educação, sempre gera alguma crítica, né. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, e podemos começar com a Stephanie, o que que os alunos saem ganhando? Qual a experiência que eles saem, estando num lugar desse de inovação na educação, né, que a gente possa falar: "Os alunos saem assim, experimentando isso, né, tendo uma visão de futuro muito maior, né, e crítica sempre terá, mas assim, deixar claro, né, o que que eles saem na visão de vocês, liderança educacionais, o que eles saem ganhando com isso? Então, Isaac, né, a educação ela tem um papel muito claro, né, que é desenvolver o aluno, em todas as suas habilidades e suas competências, né, o que ele tem de potencial a gente tem que valorizar e desenvolver. Mas o currículo escolar, ele é muito voltado para a parte acadêmica e estruturado dentro de competências e habilidades voltadas para português, para matemática, né, para história, geografia, enfim, né, para que a gente aprenda sobre o mundo que a gente vive assim numa caixinha muito fechada ainda, né? O currículo ele é limitador, né? O professor tem uma grade de matérias que ele tem que desenvolver enorme, o que muitas vezes inviabiliza ele de olhar por cima do muro da escola e entender o que a sociedade espera desse aluno, tá? Eu sempre brinco e tem um parceiro nosso aqui de Encantado que um dia ele veio lá na minha sala tem um quadro assim, e ele disse: "Por que a gente aprende a Bhaskara, Stephanie?" Eu sei a Bhaskara até hoje, é um espaço que ocupa na minha cabeça e que eu só sei reproduzir. Ele foi lá no meu quadro e fez a Bhaskara, a fórmula de Bhaskara. Mas no meu dia a dia, o que eu uso? Para que eu uso ela? E ela está lá na grade. Claro, existe uma função ali de raciocínio lógico, enfim, que eles desenvolvem. Mas por que a gente trabalha com inovação hoje? Por que a gente quis fazer um hub de inovação? Porque eu preciso mostrar para o meu aluno tudo que o mundo oferta hoje. O mundo hoje ele é multifacetas, tem muitas possibilidades. E é minha obrigação, enquanto escola, enquanto educadora, poder mostrar para o aluno que o mundo tem muitas possibilidades.
E colaborando com a tua fala, secretária Stephanie, essa ideia de currículo, né, Carol, de que a base nacional comum curricular, eu costumo dizer, é a base. A base fica embaixo, ela apenas nos sustenta. Agora, olhar a educação como um mundo de possibilidades. E o que a Arroio do Meio vem fazendo nessa perspectiva? Ouvindo a Stephanie, fico refletindo sobre as propostas e o que a gente pensa atingir com isso, né? A base, ela nos diz o que é básico, né? Mas a grande sacada talvez seja o que o aluno faz com isso, né? Então, esse é o grande desafio, apresentar para eles outras possibilidades. A gente sabe que o jovem hoje, ele precisa ter outras habilidades que nós, talvez, lá há 20, 30 anos, não era nos cobrado da mesma maneira. O mundo hoje também é outro, é um mundo inovador, um mundo que talvez algumas profissões que existiam não existirão mais quando eles chegarem. E o conhecimento hoje ele está a um clique, né? Então, o grande desafio com essas propostas que trazem essa ideia de repensar o que a gente já faz, a nossa prática, o nosso dia a dia, é isso, né? O que eles fazem com esse conhecimento. E só para colaborar, assim, na escola tudo demora muito para inovar. A gente continua com o mesmo modelo de escola do século passado. Então, assim, ó, é urgente a gente repensar os espaços e questionar a sociedade. O que vocês esperam de nós? O Aora fez uma pesquisa, a Rumo, né, há uns anos atrás, que escancarou a falta de mão de obra qualificada, né? E a gente aqui tem um problema que a gente mora muito perto da capital. E os nossos jovens terminam o ensino médio e vão para a capital. E a gente precisa de gente aqui para trabalhar. Mas a gente precisa mostrar para eles as possibilidades e que eu não preciso ser só advogado, dentista, médico, que existem outras coisas que eles podem fazer para ficar na nossa região, para fomentar toda essa parte aqui. O nosso bate-papo está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo e logo, logo estamos de volta. Estamos de volta com mais um podcast do Leia. Estávamos um bom bate-papo, mas precisamos interromper. E para quem está ligado na 102.9, lembrando que também pode nos assistir no nosso canal no YouTube, A Hora TV. Nós estamos aqui de Encantado, eu e a Bruna Mendel, diretamente do Encanta Hub. Está conosco a secretária de Educação aqui de Encantado, Stephanie Casagrande, e também a professora Carolina, que está aqui representando a Secretaria Municipal de Educação de Arroio do Meio. Deixamos um abraço para a secretária Nayara, né, muito nossa parceira também do Leia. Bruna, pode continuar. Então, falar em educação, estávamos aqui conversando nos bastidores, né, de tantos desafios que nos permeiam a escola, né? Um desafio que tem a ver com a sociedade, tem a ver com as mudanças do mundo dos negócios, sim. Por isso que inovar é preciso. As duas utilizaram o termo, Isaac, pensar fora da caixa. Exato. E aí eu trouxe para contribuir, porque esse também é um espaço de dicas de leitura, de espaços para ampliação do repertório dos pais, professores e pessoas da comunidade que nos assistem, uma sugestão de leitura, que é do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. E esse livro, ele traz uma máxima no capítulo 19, que é um capítulo que fala apenas sobre educação. Pelos post-its dá para ver que foi lido, né? Mas tem. Isso aí. Ele traz uma máxima, Isaac, que eu acho que corrobora muito com o que nós estamos falando aqui, que educação, a mudança é a única constante. Nós precisamos a todo momento pensar em como a educação muda, como as práticas educativas mudam, sem perder a essência, a base do que nós falávamos antes.
E aí eu quero fazer uma pergunta para as nossas representantes do município, a nossa secretária Stephanie, do município de Encantado, e a Carolina, nossa chefe de departamento lá da equipe pedagógica do município de Arroio do Meio, como elas entendem essa relação que ocorre entre a leitura, a literatura, os livros, com essa emancipação de conhecimento, com esse pensar fora da caixa. Carol, o que que tu tem a dizer para nós? Tu que começou a falar de um projeto, trouxe ali pitadas de ideias novas que a Arroio do Meio vem trazendo, formação de professores, que é algo fundamental, porque é na sala de aula onde as coisas acontecem. O que a Arroio do Meio entende como essa receita entre a literatura e a ampliação de conhecimento e a inovação. Estamos bastante focados, né, em proporcionar novas oportunidades para desenvolver a leitura, porque entendemos que a leitura ela nos emancipa, né? Ela nos leva a diferentes lugares do mundo, ela nos abre diferentes possibilidades e além desse projeto da biblioteca, nós também teremos agora para as crianças da educação infantil até o 5º ano, né, o acesso à plataforma Elefante Letrado, que também trabalha a leitura, né, e a fluência leitora, e a gente tem, assim, como professora, a certeza de que quanto melhor e quanto mais o aluno lê, mais ele se desenvolve em todas as disciplinas, né? Às vezes a gente liga muito a leitura à língua portuguesa, mas a leitura perpassa todos os componentes curriculares e ela nos leva a lugares inimagináveis, né? E nos proporciona oportunidades dos mais diferentes espaços, né? Então a biblioteca ela vem a nossa biblioteca inovadora vem nesse sentido, né, de aproximar também a comunidade. Ela vai estar no prédio da secretaria, que é um espaço centralizado no município, e ela vai conversar com a comunidade. Nós temos a proposta de que ela esteja aberta no horário do meio-dia, para que as pessoas que estão circulando pela cidade possam ter esse momento de chegar na biblioteca, de fazer a leitura também. Ela vai ter um espaço de home working, né? Que quem Legal. puder e quiser vai ter espaço para trabalhar lá, né? Vai ter conexão. Então, nesse sentido de conectar mesmo a comunidade à leitura também, né? Mostrar esse mundo tão maravilhoso que é o mundo da leitura. Que legal. Secretária Stephanie, notei antes que a senhora disse que tu estás na secretaria desde 2021, né? E os estudantes, quando têm acesso a essas linguagens diferentes, ciência, tecnologia, vocês conseguem perceber a diferença nos alunos? Na diferença no pensar à frente, né? Em conversar? Qual é a diferença que vocês têm com as crianças? A gente percebe sim, Isaac, tá? O envolvimento deles, o desempenho deles, o interesse deles, porque isso também faz parte do processo, tu entender qual é a expectativa do aluno, né? Então, a gente tem sim um currículo formal, mas o que mais, né? O que mais ele espera da gente? O que mais cativa ele, né? Então, a gente faz esse trabalho e a gente percebe sim. A gente tem um trabalho todo de liderança também, porque isso também é uma demanda, né? Quem vão ser os próximos líderes, né? Os próximos professores. Os próximos prefeitos, né? Os próximos vereadores que têm um papel tão importante dentro dos nossos municípios, os empreendedores, né? Então, tudo isso é uma construção que a gente faz, sim, no espaço aqui do Hub, dentro das escolas, porque são pautas importantes também para a educação. E pesquisando um pouco mais sobre a educação nos 2 municípios, nós tivemos a informação, pesquisando, de que Arroio do Meio foi agora pela 2ª vez premiada no Alfabetiza Tchê, né, com a escola Dona Rita, e também conversa com isso, né, com as práticas de leitura. E daí eu gostaria que tu compartilhasse um pouco essa receita, né, secretária Stephanie, que nós estamos precisando dessa receita de alfabetização, que alfabetizar vem sendo um desafio grande, tem a ver com inovação, porque também está bastante conectado com esse jeito de pensar das crianças, que não é o jeito de pensar de anos atrás.
A escola Dona Rita, então, é uma escola que hoje, no momento, está passando por uma reforma também, uma ampliação, né? Hoje eles estão fora do seu espaço, estão ocupando um espaço que nós temos muito nobre em Arroio do Meio também, que é o espaço do seminário, que é na entrada da cidade, e lá está tendo, então, também uma ampliação, buscando também qualificar esses espaços, porque a gente entende que todos os espaços são espaços de aprendizagem e não só dentro da sala de aula, né? Então, essa busca, né? A gente sempre busca pela excelência, mas para que o aluno esteja também feliz e se desenvolva plenamente dentro dos espaços que ele frequenta, né? E focamos muito nessa valorização dos profissionais da educação, sempre capacitando, né? E buscando novas estratégias para a aprendizagem, né? Porque a gente sabe que cada aluno aprende de um jeito diferente, isso é muito complexo dentro de uma sala de aula, né? Então, potencializando os nossos professores, eles são muito participativos nas propostas, né? Então, nós temos várias propostas de formação, né? Que as colegas da secretaria vêm conduzindo, né? A Sabrina e a Vanessa, que é voltado para o Alfabetiza, então elas têm a proposta de formação. Também já começamos agora, ano passado, também com a educação infantil, porque a alfabetização ela não se dá no segundo ano, né? Ela começa lá desde bebê. E a gente trabalha muito com essa proposta também da leitura já desde o bebê, né? Então, criar momentos e estratégias de que a gente possa estar oferecendo a leitura de leite para essas crianças, não sempre com uma proposta a partir da leitura, mas a leitura pelo prazer de ler, né? A gente muitas vezes entende que a família também tem a sua parcela, que isso também é importante, mas as crianças estão por um período tão grande conosco que nós também temos que fazer isso por elas, né? Então, Tu nesse reparou, sentido. Isaac, como as duas representantes de município, a secretária Stephanie e a Carol, trouxeram o ponto que é a educação infantil. Começar do início. A secretária Stephanie trouxe a pedagogia Reggio Emília, né? Criança no centro do processo. A Carol traz, nós investimos na leitura desde a infância. Hoje de manhã eu conversava com uma colega de um outro município também de Secretaria da Educação e nós falávamos sobre a importância desse termo novo que está aparecendo nos livros agora, a agência da criança, essa criança que age sobre o mundo, que age sobre a leitura. E como tu vê isso, secretária Stephanie, depois dessas experiências compartilhadas aqui de Arroio do Meio, e como o município de Encantado vem vendo na educação infantil uma oportunidade de leitura para inovar quanto adulto? Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso, né? Porque a gente não pode pular etapas, né? Respeitar o tempo. Isso, a gente até recentemente estava com a equipe diretiva da educação infantil, a coordenadora Gabriela, conversando, né? E isso é uma angústia dos pais, né? Quando é que o meu filho vai aprender a ler e escrever? Né? Então, lá na educação infantil, 3, 4 aninhos, eles querem fazer isso. E a aprendizagem, ela passa pelo corpo, né? A gente sempre diz isso. Uma criança, ela não aprende a ler e a escrever se ela não tiver com o corpo maduro, se ela não souber, antigamente a gente dizia não souber pular corda, né? Amarelinha, amarrar o cadarço. Habilidades pré-operatórias. Exato, né? Motricidade bem desenvolvida. Então, quando a gente fala de educação infantil, desse olhar para a educação infantil, a gente tem que inserir a leitura de uma forma muito lúdica, né? A gente não pode perder o foco, que é esse desenvolvimento corporal, da autonomia, né, da criança, dela se reconhecer enquanto ser ocupante desse espaço, né? Para que quando ela chegar lá no pré-A, no pré-B e no primeiro ano, ela esteja madura o suficiente para aí sim, né, ter essa habilidade da leitura e da escrita desenvolvida. Encantado tem, então, uma abordagem Reggio Emília sendo trabalhada nas suas escolas de educação infantil. A gente fez aqui em fevereiro, aqui no Encanta Hub, um seminário de 1 mês, né, uma amostra de 1 mês, o seminário durou 2 dias, e vieram 32 municípios para Encantado para conhecer isso, para conhecer a amostra das escolas de educação infantil, mas o trabalho de Reggio Emília não é voltado para leitura e escrita.
né? É uma abordagem que desperta na criança o interesse por diferentes coisas que estão no entorno dela e que coloca ela no centro do aprendizado. Mas isso é essencial para que quando essa criança chegue lá no na educação infantil do ensino fundamental, que aqui a gente tem no ensino fundamental, né? Mas quando ela tiver 4, 5 anos, ela esteja madura o suficiente para conseguir aprender a ler e escrever. Mas, com certeza, nestas salas de aula de educação infantil tem livros expostos, Tem né? livros, tem muita contação de história, que é isso que a gente faz na educação infantil. A gente canta muita música, a gente conta muita história, a gente dá muito livro de pano para eles manusearem, fantoche. Tudo isso, sim, é feito na educação infantil e é essencial para que eles cheguem maduros no primeiro ano e consigam aprender a ler e escrever. Nós estamos falando bastante de leitura e quem está nos assistindo no YouTube ou Hora TV está vendo que nós estamos dentro de uma biblioteca, né, secretária? Muito legal, muito confortável. Uma dúvida minha e que pode ser dúvida de quem está nos escutando. Vocês falaram Red Emília. O que é? Reggio Emília é uma abordagem, tá? Ela não é uma metodologia, ela não é uma pedagogia, ela é uma abordagem que foi criada, né, na Itália, na cidade de Reggio Emília, que coloca, então, essa criança, né, esses 5 primeiros anos de vida, um trabalho diferenciado, colocando a criança como protagonista da ação, né? Então, a gente chama de aluno investigador, né, investigativo, ali, os processos de investigação. Essa é uma abordagem que ela já tem resultado de vida adulta. Ela existe há tantos anos e ela amadureceu tanto que hoje a gente já tem adultos que foram formados nessa abordagem de Reggio Emília. Não quer dizer que a gente só trabalhe ela dentro das escolas, né? Mas ela é um caminho de construção e é inserido dentro da prática pedagógica dos professores. Inclusive, né, secretária, a gente tem vários grupos de estudo aqui no Rio Grande do Sul. O OBC é um exemplo disso, né? Publica livros e parte dos estudos de Malagusa em cima da abordagem Reggio Emília, porque Reggio Emília é uma cidade. Isso, e ela aborda as diferentes linguagens da criança, né? Então, essa criança, ela aprende de muitas formas e eu preciso proporcionar, criar um ambiente e dar condições para que ela aprenda do jeito que ela consegue. Essa abordagem, ela pode parecer que não, mas ela está extremamente ligada à inovação, né? Porque é uma desconstrução e eu penso que a gente talvez foi por um caminho na educação de trazer tudo muito pronto, né? E a abordagem de Reggio Emília, ela traz isso, a criança como protagonista, a criança como criadora, né? A gente oferece os materiais e ela vai criar, vai desenvolver a partir do que a gente está oferecendo. Então não é tudo pronto e tudo dado, né? E aí isso também conversa com a inovação, né? E olha como é engraçado, né? Porque a gente fala de inovação e a gente fala de Reggio Emília, né? E conversa super, né? Mas as crianças hoje, elas não conseguem mais ficar sem fazer nada, tá? Sim. Ou elas estão no celular, ou elas querem assistir TV, e a abordagem Reggio Emília traz o quanto para o desenvolvimento da criatividade e do pensamento eu preciso do tédio. Do ócio criativo. Sabe? Então, assim, olha quantas construções que a gente precisa fazer para chegar lá no 9º ano, no ensino médio, e ter um adolescente com pensamento disruptivo, criativo, que pense fora da caixa, né? Que teve o seu desenvolvimento bem construído. Então, são muitas nuances dentro da educação. E casa muito com o que a gente falou no podcast anterior, né? Exato. A gente falou sobre leituras e leitores. Foi a temática para o calendário literário que tá acontecendo já em Lajeado, já houve lançamento. E aí foi justamente sobre isso que a gente falou. Este tempo para ler um bom livro, este tempo de deleitar um livro. Aqui nós estamos envoltos de vários livros infantis, onde a gente precisa passar a mão, a gente precisa sentir o cheiro, a gente precisa olhar,
pode ver o meu livro cheio de post-it, de marcar texto, porque os livros precisam ser vividos, eles precisam ser deleitados, né? E aí é este tempo que a gente precisa dar, às vezes na infância e na fase adulta também, um cérebro hiperestimulado. Por isso que antes de dormir, né, os especialistas recomendam que a gente não fique no celular, mas que a gente faça uma boa leitura, né? Faça uma pequena leitura, com certeza vai desacelerar o nosso cérebro e expandir a nossa imaginação e o nosso repertório. Nosso próximo bloco, antes de encerrar, vamos falar sobre biblioteca. Então vamos para um rápido intervalo e logo, logo estamos de volta. Estamos de volta com o podcast do Leia, agora no nosso último bloco. Para quem conectou agora na 102.9, estamos no ar com o podcast e estamos falando sobre inovação na educação. Estamos diretamente aqui do Educa Hub de Encantado e está conosco a secretária Stephanie Casagrande, secretária de Educação do município de Encantado, e Carolina Eli, chefe de equipe na Secretaria de Educação de Arroio do Meio. Bruna, no nosso último podcast, o primeiro que nós gravamos, nós entrevistávamos a presidente da Alivate, Ivete Kirsch, e ela falou da importância sobre biblioteca. E no segundo bloco, a Prof. Carol nos disse uma coisa, um projeto de Arroio do Meio, e nós vamos tentar tirar um spoiler Que dela a gente agora. amou escutar, Eu né, amei. Isaac? Sobre a Biblioteca Municipal, que é lindo. Eu lembro que quando o ano passado foi lançado a Feira do Livro, foi feito no Gramado, Com um barco. com um barco, presença do vice-governador de última hora. Então foi com emoção, Com muita emoção. muita emoção. Qual é o projeto que vocês estão pensando para a Biblioteca Municipal de Arroio do Meio? O nosso prédio da Secretaria de Educação, ele antigamente era um espaço de escola, né? Era o antigo Colégio Cenecista e ele já há muitos anos vem sendo ocupado pela Secretaria de Educação e nos últimos anos, então, a gente teve o retorno do recebimento desse prédio. Então, o prédio, na totalidade, foi entregue para a administração para ser usado, né, servir de uso da educação só com este fim, então. E existiam alguns espaços que eram alugados, né, uns espaços que eram mais de frente para a rua, e nesses espaços, então, que a gente vai transformar a nossa biblioteca, que ficava mais para dentro, né? Não tinha um acesso assim tão facilitado à comunidade. E também com a enchente, o judiciário, ele aportou recursos, né, para as bibliotecas que foram atingidas, que foi do Colégio Bom Jesus São Miguel, da Escola Guararapes e também a da Secretaria de Educação. Então, nós estamos em parceria com o Judiciário de Arroio do Meio, eles estão, então, aportando um recurso na transformação desse espaço, de um espaço, então, para a comunidade, um espaço inovador, né, como colocava no outro bloco, que vai ter também espaço de trabalho, que vai ter espaço para a comunidade utilizar. Nós temos muitas pessoas que circulam pela cidade, trabalham no centro, acabam não indo para casa, então vai ser um espaço onde eles vão poder ler o jornal à hora, né, ler livros. Isso aqui é entregue lá, o jornal. Isso, estar em contato, né, e ser um momento também de descanso, né, e que conversa com esse gramado todo que a gente tem. Também a intenção é levar a biblioteca para fora, né, oferecer espaços integrados, o externo com o interno. Então, estamos finalizando nos próximos
dias, meses. Ia perguntar, tem alguma previsão já? A gente está com uma finalização da parte externa ainda, né, de rampas de acesso, porque a gente deseja que seja um espaço que possa ser acessado por toda a comunidade. Então, a gente acredita que abril, maio, a gente possa estar inaugurando esse espaço. Quem sabe um outro podcast. Eu ia te falar agora. O próximo já temos local. Estamos à disposição. Eu espero ser Sim, que convidada estiver, com certeza. Vamos estar juntos. Com certeza. Com certeza, secretária Stephanie, que nos recebe tão bem nesse espaço. A nós também, né? Nesse espaço lindo aqui Encantado, no Hub Encanta, né? Que eu acho que é um espaço lindo e que está imerso a livros, né? E secretária, pesquisando e lendo um pouquinho sobre a ideia deste espaço, a gente vê um termo, biblioteca circular. Que espaço é este? Que proposta é essa? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, né? É um centro de inovação, né? Mas era um centro de inovação para a educação. Então, quando a gente fez o primeiro projeto, né? A arquiteta Sara desenhou o Hub, não tinha essa biblioteca, né? E tinha o espaço de cowork, tinha salas de aula, tinha a mini arena aqui de eventos, tinha a sala dos professores, a sala de resiliência, mas a biblioteca não existia, que era outra proposta para esse espaço. Mas a gente sentia a falta, porque quando a gente fala em educação, a gente pensa em livros. Não tem como, né? E então a gente decidiu que a gente queria colocar uma biblioteca aqui. E aí, buscando muitas referências, essa biblioteca circular, então, ela tem, na verdade, a gente queria que ela fosse em forma de coração, né? Porque ela é para ser o coração do Hub. Mas, claro, pelo espaço não deu para fazer exatamente um coração, então ela ficou quase que um círculo aqui. Ela está ainda sendo montada, está ainda sendo estruturada, né? A gente só começou a montar ela, então ela tem a estrutura circular dela. Ainda agora, no final do ano passado, a gente fez uma campanha, né? Para equipar ela, então a gente tinha uma vaquinha aberta lá no Benfeitoria, que a gente captou recurso, né? Conseguiu atingir a meta, que era 60 mil, e esses 60 mil se transformaram em 120 mil. Então agora a gente recebeu esse recurso e a gente vai transformar ela, então, numa biblioteca com livros, né? Mais livros do que tem aqui, né? Esses foram doados. Vai ter um espaço de ludoteca, né? Aqui vocês têm alguns jogos de tabuleiro, porque a gente tem um projeto nas nossas escolas de jogos de tabuleiro. E aqui no Hub acontece uma vez por mês um projeto chamado Descanso de Tela, que é o pessoal vem para cá para jogar jogos de tabuleiro, né, à noite. Olha que legal. Muito legal. Então vai ter a ludoteca aqui também e ela vai ser uma biblioteca também tecnológica, né? Então vai ter tokens de acesso para leitura, vai ter um servidor aqui com as produções dos alunos de livros digitais, porque hoje os alunos produzem livros digitais também. Vai ter tablets para eles lerem, né, para acessarem os Kindles. Então, vai ser um espaço multiuso, né? Não só para leitura, vai ter puffs aqui também espalhados para o pessoal vir para cá, sentar, ler, assim como vai ter lá em Arroio do Meio. E isso é muito legal. Eu vou te contar que eu já dei aula lá em Arroio do Meio e eu ficava lá, eu ia de manhã e ficava até de noite e de meio-dia eu sentava na praça para ler. Tá? Pegava o livro lá na biblioteca. Vai poder vir sentar na biblioteca. Vou poder dar aula lá de novo e aí eu vou usar essa biblioteca. Mas olha como esses espaços são realmente importantes. E esse aqui tem essa finalidade também, para os alunos usarem, mas para as pessoas que vão estar aqui no Hub, vão estar aqui no coworking, vão estar aqui num evento, sentarem aqui e lerem um bom livro. E quando a gente fala em biblioteca, a gente fala também em ampliação de repertório, de cenários e de leituras. Quando a secretária Stephanie traz a importância dos jogos, eu sempre defendo, e defendo muito no jornal, quando a gente monta os cadernos Leia, né? Isaac já me ouviu falar muitas vezes isso. Quando eu produzo um jogo, eu faço instruções, eu faço regras, eu escrevo um texto atrativo, que ele é um anúncio. Então, eu também tenho outros gêneros textuais imbricados ali naquele ato de jogar, porque eu preciso compreender a lógica daquele jogo. Quando vocês falam em montar, em construir, em ampliar esses repertórios, essas bibliotecas, fazer aquisição de novos livros, essa variedade de gêneros literários é algo que está no radar de vocês? Com certeza, total, né? A gente precisa mostrar
todas as possibilidades para o aluno, né? Desde o início lá, desde criança, né? E como tu disse, né? Os jogos de tabuleiro, por exemplo, são uma forma de a gente trabalhar gêneros textuais, né? E eu vou contar para vocês que a gente fez a primeira edição aqui desse projeto, né? E olha só que legal. A gente faz esse projeto dos jogos de tabuleiro nas escolas desde 2023. Então, faz um campeonato, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, né? A Alice tá alfabetizada já, né, gente? Eu já contei em outro podcast que eu participei que eu usei os gibis, né? Que é uma coisa da gente, de quando eu era criança. Assinei gibi para ela, para ler, enfim, para estimular. Mas ela é minha filha e ela tá sempre comigo nos eventos, né? Então ela participou de todo o campeonato dos jogos de tabuleiro. Filho de professor podia ter certificado, né? Então, né? Podia pular umas etapas. Ela aprendeu a jogar o jogo O Ataque dos Tubarões Vampiros, que é de um encantadense, esse jogo. Olha que bacana. Ele fez. E ela aprendeu só vendo eles jogarem. Então, quando a gente fez a primeira noite aqui dos jogos, eu trouxe as duas junto, porque, né? Estão sempre junto com a gente. E elas foram jogar, né? Então, ela pegou 2, 3 coleguinhas que estavam por aqui, eu venho aqui que eu vou te ensinar a jogar. Então, ela, com os altos dos seus 8 anos, ensinou ali as crianças a jogar Todo o o seu Ataque conhecimento, né? dos Tubarões Vampiros. Então, olha a desenvoltura, né? O raciocínio, ela teve que ensinar os colegas. Isso a gente Será que trabalha. vai ser professora? Tomara que sim, né? Ela quer ser secretária de educação. Eu disse, porque ela Futura não secretária de ainda. educação, vereadora. Depois elas cansaram de jogar, porque cansa, e elas vieram para cá. E elas pegaram um livro, e uma contou a história para outra. Então, olha o número de possibilidades que a gente tem de um projeto simples, né? Que é fazer uma noite de jogatina com jogos de tabuleiro. E tem tudo a ver com a leitura. Certeza. A gente tem o hábito de ouvir a comunidade, né? E as necessidades e os gêneros que mais interessam estar alimentando a biblioteca já há muitos anos, porque nós temos o projeto da nossa Feira do Livro, né? A maior Feira do Livro comunitária da região, né? Estava linda, cheia de pessoas, nós estávamos Já temos que começar a pensar, né? Quando vier setembro, então sempre é um grande desafio. Já tem data? Já ia perguntar, já tem data? Temos data, é no início de setembro, ali na primeira semana, né? Então, e esse projeto já vem há muitos anos, e ele vem nessa proposta também de ouvir a comunidade, e o que a gente arrecada nessa feira sempre reverte em acervo para as bibliotecas das escolas e também para a biblioteca pública, né? Então, a gente vai alimentando esse acervo e ouvindo, muitas vezes na própria feira, é a oportunidade, às vezes, daqueles alunos que não teriam como comprar um livro, indicar um livro que eles gostariam de ler, né? E a gente faz a aquisição e depois chama eles para virem retirar e levar o livro e ler, né? E curtir esse momento. Então, é sempre, né, muito interessante esse trabalho com a comunidade. A leitura precisa transbordar a escola. Pensando nos desafios da educação de hoje, quais competências vocês acreditam que os estudantes precisam desenvolver para um futuro próximo e um futuro ao longo prazo? Ui, foi profundo agora acabou com o nome. E lê para não errar a pergunta, que é importante. Olha, eu vejo que no momento que a gente ensina uma criança a ler e a escrever, a gente dá para ela um poder muito grande, né? A gente insere ela num mundo que tem inúmeras possibilidades, né? Esse eu acho que é o principal papel que a gente tem, sabe? Isso a gente fala muito aqui em Encantado com os nossos profs. É nossa obrigação fazer essa criança ler o quanto antes, né? Aqui a nossa meta é ao final do primeiro ano. Porque depois que a criança sabe ler e escrever, a gente consegue olhar para outras habilidades e competências que ela tem, que muitas vezes são únicas dela. Então, é muito difícil a gente dizer assim, ó, que habilidade e competência que a gente tem que desenvolver, porque cada criança, cada adolescente tem habilidades e competências
próprias e que ele pode trilhar um caminho de sucesso, né? Dependendo dessa base, né? Até porque, indiferente do ramo que ele vai escolher ou que ele se identifica, nós estamos imersos em uma sociedade letrada. Isso é um fato. Exatamente. E tu dá esse poder para a criança quando ela é pequena ali, quando ela tem 6, 7 anos, é muito importante, sabe? Então, eu acho que a partir disso, a criança, o adolescente, ele vai buscar novas habilidades. E, claro, o papel da família é muito importante, né? Uma criança que vê o pai e a mãe lendo, tem isso, cresce com isso, né? Incentivando a leitura e nunca mais deixa de ler. A forma de ler pode se modificar ao longo da vida, né? Mas a partir disso, eles vão aprender inúmeras habilidades e competências que vão ser essenciais para eles, para o momento da comunicação, da oratória, da escrita, um líder, né? Para que seja um líder. Enfim, eu acho que é a base de tudo. E, claro, tem aquelas crianças que têm alguma deficiência, alguma coisa que não vai conseguir aprender a ler, e aí a gente muda o questionamento, né? O que é significativo para ela aprender? O que é importante para a vida dela? Às vezes não é saber ler e escrever, mas aí é outro podcast que a gente pode fazer. Dentro desse grande desafio de pensar na pergunta do Isaac, né? Trazer para os nossos alunos as possibilidades, né, que vêm através da leitura e da escrita e de desenvolver outras habilidades e competências é um grande desafio da gente enquanto escola também, né? Não focar só, como a gente já dizia lá no início, só na base ou só no conteúdo, mas oferecer para eles outras possibilidades, outras oportunidades. E aí, quando tu perguntava, eu ficava pensando que talvez a proatividade, né, tornar nossas aulas, tornar a nossa escola desafiadora ao ponto de que esse aluno seja proativo, participe efetivamente do processo de aprendizagem, construa seu conhecimento, talvez é o nosso grande desafio, né? Porque como a gente já conversava também no bastidor, né, a escola ainda é muito semelhante ao que ela foi há muitos anos atrás, né? Então, trazer essa inovação para a prática, trazer oportunidades desse aluno ser ator do seu processo é um grande desafio e talvez seja a maior habilidade que a gente tenha que desenvolver. E só para complementar, quando a gente falava antes da nossa feira e da importância da leitura para nós, ano passado um grande marco foi que os adolescentes foram os que mais compraram livros. Olha que né? legal. Então, para nós, isso foi um movimento muito importante, porque há muitos anos a gente sentia aquele prazer dos pequenos em participar da feira, em curtir os momentos, em comprar livros, mas uma ausência, talvez, né, um afastamento do público mais adolescente. E a gente teve esse retorno no ano passado, né, de que esse público também comprou muitos livros. É sinal de que a gente está conseguindo, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com o uso, né, dos celulares, que é tão forte, que o jovem, que o adolescente leia também, né? Até porque não é uma batalha, né, que a gente Não. quer travar contra a tecnologia, contra o celular ou contra as telas. Elas sim fazem parte da nossa vida, sim fazem parte da vida dos nossos estudantes, mas talvez a palavra de ordem seja equilíbrio, né? Estabelecer este equilíbrio entre o uso de telas, mas sim o deleite, a leitura, a ampliação de repertório, de vocabulário, que é o que veio muito forte na fala de vocês duas. E agora, indo para o final do nosso podcast, vocês que trouxeram tantos exemplos e tantas ideias de inovação que nos inspiram, porque este é um programa aberto, muitas pessoas vão assistir, professores, secretários de educação, quem sabe, estudantes, pais. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta final. A gente costuma trazer um desafio, né, Isaac? Para encerrarmos. Para encerrarmos, qual seria a dica para aquela escola, para aquele diretor, supervisor ou aquela secretaria de educação ou aquele pai em casa que quer dar o primeiro passo numa inovação voltada à leitura?
a ampliação de repertório e de conhecimento. Qual seria a sugestão que vocês trazem para a gente da expertise de vocês nessa gestão de educação municipal? Nossa, vocês foram para o final, foram dificultando as perguntas, né? É que a gente começa devagar para não assustar ninguém. Vamos lá, vamos pensar então. Olha, a gente tem algumas ações que eu acho que podem ser implementadas em casa, né? Que eu acho que é importante as famílias terem, que é o momento de leitura, né? Nas nossas escolas municipais, a gente para a escola inteira e é 15 minutos para ler, Inclusive os servidores. inclusive os servidores. Então, é uma necessidade que se faça isso em casa, né? Como a gente falava antes, né? O filho vê o pai ler, muda tudo. A gente educa pelo exemplo e não pelo que a gente fala, né? Palavras mobilizam, exemplos arrastam, né? Exatamente. Então, eu acho que talvez isso tenha se perdido ao longo do tempo, né? A gente vai para casa do dia cansado de trabalho e a gente senta ou na frente da TV ou com o celular na mão e fica rodando tela, né? E é isso que a gente está ensinando para os nossos filhos. Até Então- conversávamos no intervalo, né? A TV ou o celular se tornou o próximo elemento da nossa casa, né? Isso, então criar esses momentos, né? Fazer uma assinatura de um jornal, de um gibi, né? Que ele vai receber, tu criar aquela expectativa de receber o livro em casa, o cheirinho de livro novo, né? Essa construção também é importante e as famílias devem fazer isso com as crianças. E nas escolas, secretarias de educação, nas direções, professora Carol, qual sugestão tu daria para ter esse primeiro passo? Acho que a minha resposta vai ficar muito no caminho da Stephanie, né? Porque eu acredito que tudo passa pelo exemplo, né? Então a gente tem que ser exemplo daquilo que a gente está falando, né? E então parar esse momento, a gente também tem essa prática que nem a Stephanie comentou, né? De parar as escolas e fazer o momento da leitura semanal, né? Como um incentivo para que isso seja levado adiante, né? Então, nas escolas também, o grande desafio é esse, né? Criar momentos dentro da nossa rotina para que a gente seja exemplo para a nossa equipe e também para os alunos, né? E descobrir qual é o meu gosto, né, pela leitura. Tem alguns que vão gostar mais de ler o jornal, outros vão gostar mais de ler o gibi, outros vão se entregar para uma literatura mais densa, talvez, né? O grande desafio é também abrir o olhar e permitir que essas diferentes leituras façam parte do dia a dia. Se descobrir leitor, né? Isso aí. E eu acho que para irmos encerrando, né, Isaac, o nosso encontro, que está muito gostoso, estamos falando de muitos sonhos. Eu acho que se tivesse como mensurar uma luz, uma cor que tivesse aqui, seria uma cor muito vibrante e alegre, né? Porque nós estamos aqui vibrando em expectativa pelas nossas comunidades, pelos nossos estudantes. E aí eu fecho a minha participação trazendo de novo o Flix, que eu acho que o Flix, neste encontro e neste momento, encontrou a sua forma de existir, né? Flix se vê como alguém que quer descobrir, que quer inovar, que quer fazer parte, assim como a leitura faz parte da educação, assim como os bons autores podem fazer parte da nossa vida e que a gente siga plantando e construindo, semeando sonhos na nossa casa com os nossos filhos, na nossa comunidade, mas também nas nossas escolas. Bruna, chegamos ao fim então de mais um podcast. Muito feliz, né? Queremos agradecer com quem esteve conosco, nos ouvindo, assistindo. Secretária Stephanie, muito obrigado por nos receber. Prof, muito obrigado por estar aqui conosco. Iremos para Arroio do Meio, né, Bruna? A próxima Com certeza, próxima estaremos missão, o esperando. programa vai ser de lá. Para você que está conosco, fique na nossa companhia na 102.9. Nos segue no Instagram, leia Grupo A Hora e no portal do Grupo A Hora com as principais notícias do Vale do Taquari e Estado. Até o próximo episódio do podcast do Leia. Um abraço. Um abraço, boa noite.